9h08 da manhã, você está acompanhando o Jornal Gente, nós vamos voltar a falar sobre saúde, estamos em contato com o presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, Sindusfarma, e membro titular do Conselho Nacional de Saúde, Dr. Nelson Mussolini, está nessa manhã conosco para conversar um pouquinho aqui a respeito de um assunto ligado à saúde brasileira. Tudo bem, Dr. Mussolini? Como vai? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sônia. É sempre um prazer falar com vocês, especialmente essa semana que estamos comemorando 46 anos do Jornal Gente. Parabéns. Obrigado. Obrigada, doutor. Doutor Mussolini, lembrando aí a nossa comemoração, 18 de abril, aniversário de 46 anos aqui do Jornal da Bandeirantes Gente. Doutor Mussolini, o que está acontecendo na Anvisa? Então, Pedro, a Anvisa é um órgão extremamente importante para a saúde do brasileiro. A Anvisa cuida de muitas coisas. A Anvisa cuida de medicamentos, mas não só de medicamentos, cuida de registro de alimentos, cuida de fiscalização de farmácias, de portos, de aeroportos, de registro de produtos para a saúde sem ser medicamentos. A Anvisa cuida de defensivos agrícolas que vão na agricultura brasileira para aumentar a produtividade. A Anvisa cuida das questões de tabaco e cigarro. Ainda ontem teve uma decisão importante proibindo estes dispositivos para se fumar. Então, a Anvisa tem um arcabouço de responsabilidades monstruosas. E o que está acontecendo é que está faltando gente. A Anvisa não tem servidores suficientes para tocar todo esse número de ações que ela precisa fazer. Para vocês terem uma ideia, o FDA, que é uma agência muito parecida com a Anvisa, ela tem para cuidar das mesmas coisas que a Anvisa cuida, menos portos e aeroportos, que a Anvisa ainda tem, eles têm 17.400 servidores. A Anvisa hoje tem 1.400 servidores, ou seja, 16 vezes menos. Então, e isso traz um impacto extremamente negativo para a saúde da população brasileira. Um registro de uma vacina no Brasil demora mais que 3 vezes o registro de uma vacina na Europa ou nos Estados Unidos. Então o problema é falta de pessoal. Doutor, como é que começou essa situação? Por que degringolou de vez, que chegou no estopim dessa crise? Porque o funcionário público ele só entra dentro dos órgãos públicos, e a Anvisa é um órgão público, através de concurso. E na Anvisa não se faz concurso há mais de 10 anos. E as pessoas, felizmente, elas envelhecem e se aposentam, ou saem da própria agência. A agência já chegou a ter mais de 2.600 trabalhadores, colaboradores. Não é um número, não era o número necessário para quem cuida de mais de 20% do PIB brasileiro. Não mas era muito melhor do que hoje. Eu fui recentemente numa reunião na Anvisa do pessoal que cuida de portos e aeroportos, que fiscaliza navios quando está entrando, para ver se não tem nenhuma doença dentro de navio, que fiscaliza a entrada de produtos nos aeroportos. E eu fiquei bobo, eu olhei na plateia, eu já não sou mais uma criança, eu tenho meus 66 anos, eu olhei na plateia e todo mundo era da minha idade ou mais velho. E eu pensei, se esse pessoal se aposentar, o que acontece? Todos eles têm tempo de aposentadoria. Portos e aeroportos no Brasil porque não tem concurso público, então precisaria ter concurso público. E o que mais nos preocupou foi que o governo brasileiro, o Poder Executivo, determinou que vai fazer um concurso público grande no país, que eles estão chamando de concursão, e para a Anvisa sobraram 50 vagas, o que, para falar a verdade, é nada. Isso é muito ruim. E a gente olha as questões financeiras também. Só em medicamentos, hoje, nós temos mais de 17 bilhões de reais parados lá para registro.
Então, imagine isso, nós temos uma carga tributária absurda sobre medicamentos no Brasil, todo mundo sabe disso, de 30%. Se esses produtos estivessem no mercado, o próprio governo estaria arrecadando mais de 5 bilhões e 400. Então, será que não valeria ter, e é nisso que eu pautei um artigo que eu escrevi essa semana, do ponto de vista eminentemente financeiro, não vamos nem olhar o ponto de vista de saúde pública, mas financeiro, não valeria a pena ter a Anvisa ágil, a Anvisa efetiva, e elas são, olha, o que eles fizeram na pandemia, eu não canso de elogiar, foi uma coisa maravilhosa, Sônia. As ações poderiam ser feitas, Pedro, uma das ações que poderia ser feita é realmente a realização rápida e efetiva de concursos públicos. Se você quer colocar servidor público, você faz concurso público para isso. A outra questão que você poderia fazer é contratar pessoal técnico em caráter precário, o que não é bom, não é efetivo, mas pode solucionar um problema rápido até que nós tenhamos os concursos públicos efetivados e as pessoas podendo ingressar depois de um treinamento. O grande problema que existe é que tudo isso carece de muito tempo. Se você colocar um servidor hoje na Anvisa, ele precisa de um treinamento que pode variar até 2 anos, dependendo da área que ele vai trabalhar lá dentro. Então, a gente precisa ser muito ágil, o Brasil precisa ser muito ágil. Isso está trazendo impactos extremamente negativos. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 47 funcionários da Anvisa fazendo fiscalização no Brasil, em mais de 80 mil farmácias, só da área farmacêutica. E aí a gente vê alguns produtos que estão sendo propagados por aí, que dá muito medo, um produto que uma pílula que você toma e cura a catarata, isso não existe, mas tem propaganda sobre isso no Brasil hoje, porque falta perna e braço para a Anvisa para fazer todas as fiscalizações. A área de fiscalização é sensacional, é maravilhosa, tem 47 pessoas, aí muita coisa passa, você imagina aí na Bandeirantes se cortar mais da metade do número de funcionários da área técnica para fazer os programas. Os programas não vão sair, ou se sair, saem sem perfeição. Pois é, 47 funcionários, esse número é muito baixo para fazer fiscalização dos medicamentos, até porque a gente está no meio de polêmicas aí com vários remédios, né? A gente está falando agora do Ozempic, nós já essa semana voltou aí, a roda das polêmicas, né? É complicado com um pouco de pessoal para você realmente, por exemplo, quando a Anvisa fala, a gente tem certeza de que pode ou não pode usar, ou que o risco é esse ou aquele de usar determinado medicamento. Só estou dando um exemplo, porque é um medicamento que se tornou muito eficaz, né, no combate à obesidade, então isso sempre gera pano para manga, como a gente diz. Mas nessa questão, doutor Mussolini, nessa questão dos remédios que precisam passar por avaliação, tem gente que precisa de tratamento urgente. Estou falando dos remédios de câncer, dos remédios de doenças crônicas mais graves. Como é que faz agora? Então, para você ter uma ideia, né, o Brasil demora hoje, em média, 800 dias para registrar um produto, um medicamento. Tá? Nos Estados Unidos, isso acontece em menos de 250 dias. Essa é a média brasileira. E é óbvio que a gente fica atrás em tecnologia, né? E esse é o ponto que eu levantei. Nós temos quase 18 bilhões de reais em medicamentos, em novos medicamentos, parados lá na Anvisa. E não é por falta de vontade, essa que é a questão, não é porque o funcionário, o trabalhador da Anvisa não queira trabalhar, é por falta de gente. Nós temos pouco mais de 200 pessoas analisando os dossiês de medicamentos. Então, quando um produto sai da Anvisa com o registro da Anvisa e tem o registro da Anvisa, você pode ter certeza que ele é um produto que tem eficácia e segurança. Isso é um fato. A nossa agência hoje é considerada uma das melhores do mundo. Ela está no mesmo patamar que a agência europeia, que é a EMA, e que a FDA. A nossa agência é muito competente, nossos técnicos são muito competentes. Doutor Mussolini, permita-me aí, já que o senhor citou essas duas agências internacionais, quando o medicamento já tem aprovação dessas agências internacionais, o caminho não deveria ser mais célere aqui dentro da Anvisa? Ou seja, o medicamento que já foi aprovado mundo afora por agências reconhecidas, não deveria ter uma via expressa para uma aprovação mais rápida?
Então, Pedro, a gente está até trabalhando nesse ponto junto com a Anvisa está tentando fazer isso, mas aí existe também uma questão diplomática, que é chamada a questão da reciprocidade. Então, se o Brasil aceita um registro de FDA, em tese, o FDA deveria aceitar um registro feito no Brasil. A coisa não funciona assim. Os americanos eles têm escritórios espalhados pelo mundo inteiro cuidando da área de registro de medicamentos. Nós não temos essa possibilidade, infelizmente, nossos técnicos têm que viajar para fazer inspeções em fábricas, então é muito demorado. Então tem uma questão política, diplomática, vamos falar, atrás de tudo isso. Mas a Anvisa está já usando algumas coisas que foram aprovadas em outros lugares do mundo, o que trouxe uma agilidade muito grande no momento em que nós precisamos aprovar as vacinas. Nós usamos isso no momento da vacina e deu certo. Então, a Anvisa está trabalhando, a segunda diretoria, que é a diretoria da diretora Meiruzi Freitas, ela está trabalhando fortemente para trazer isso para o país. Mas aí tem questões políticas e questões diplomáticas extremamente complicadas, Pedro, infelizmente. Se a gente tivesse feito, por exemplo, acordo comercial com a Europa, assinado esse acordo comercial com a Europa, fatalmente isso seria mais simples e mais ágil, tá? Mas nem com os países da América Latina nós temos esses acordos, tá? A gente está procurando uma equalização regulatória, tá? Mas tem que ser sempre com a barra mais alta, e a gente está tentando isso, o Brasil está tentando isso, a Anvisa está tentando isso. Essa semana mesmo, a semana que vem, vai ter um evento na Suíça que o Sinopharm ajuda a organizar, para tentar essa convergência regulatória que a gente chama com a Europa. A gente está levando, é mais focado em startups, mas o presidente da Anvisa está lá falando da necessidade de a gente ter mais acordos nessa linha de agilizar processos, né? Mas isso ainda não está funcionando da forma que nós gostaríamos que funcionasse, ou como funcionou durante a pandemia, que foi um exemplo de rapidez, agilidade e segurança nos processos. Na vacina, né? A gente teve aprovação das vacinas aí em tempo recorde, até por conta da necessidade. Aliás, que coisa, hein, doutor Mussolini? Se a gente lembrar alguns tempos, Sônia, nós paramos aqui a programação da Rádio Bandeirantes para transmitir uma reunião da Anvisa. Quando que a gente imaginava que isso ia acontecer? Paramos um sábado, um domingo, que é o dia tradicional de transmissões do futebol, para colocar em rede nacional os votos dos representantes da Anvisa lá. Os diretores da Anvisa, exatamente. Exato. É algo que foge completamente da realidade, mas quem viveu aquele momento entende porque a imprensa fez isso naquele momento. Nós trabalhamos naquela época, tá? E a gente tinha uma relação muito próxima com a Anvisa, e eu tinha uma relação muito próxima da Anvisa, em razão da representatividade do Sinopharm. Nós trabalhávamos 12, 18 horas por dia, tá? Encolhendo informações e correndo atrás do mundo inteiro para trazer informações para o Brasil, e a Anvisa foi de uma diligência que poucas agências no mundo foram, com um número reduzido de pessoas, com as dificuldades que a gente tem de remuneração do funcionário público brasileiro, a gente sabe todas essas dificuldades, e a Anvisa realmente, e ganhou notoriedade, tá? Como a Sônia falou, a gente acredita, naquilo que sai com o carimbo, vamos dizer assim, da Anvisa. Tá? Ganhou notoriedade. E não pode perder essa notoriedade agora por falta de gente. Isso é jogar fora uma história maravilhosa que ela tem nesses 20 e poucos anos, quase 25 anos, de criação da Anvisa. A Anvisa foi criada, é uma das agências mais novas do mundo, com uma reputação tão boa e de eficiência e de qualidade, eficiência não, perdão, mas de qualidade, eficiência porque falta de gente não é, mas de qualidade nas suas decisões, né? A gente precisa cuidar desse patrimônio do governo brasileiro, que é a Anvisa. Doutor Mussolini, para finalizar aqui, agradecendo já ao senhor, o Conselho Nacional de Saúde está sabendo dessa questão? Isso já foi levado para o Conselho Nacional de Saúde?
Sim, sim, deve entrar futuramente nas pautas do Conselho em discussões mais técnicas para que a gente mostre isso de uma forma muito clara para o governo, né? O governo brasileiro precisa cuidar da Anvisa. A gente não pode usar o gerúndio nessas questões, tá? Estaremos analisando, estaremos pensando, nós temos que fazer, essa é a questão para a saúde brasileira, para aumentar a fiscalização, para aumentar o cuidado. Pedro, todas as vezes que eu falo com você, eu não me canso de dizer que a população brasileira precisa adquirir medicamentos, aqueles com a tarja vermelha, com receita de um profissional de saúde, não compre medicamento porque eu que sou advogado falei que o medicamento foi bom para mim, não compro por causa disso, compro porque você foi no médico, você procurou um profissional de saúde e está adquirindo medicamento por isso. E por falta de fiscalização, hoje se vende medicamentos com tarja vermelha sem a receita médica. Então a Anvisa precisa crescer para poder exigir isso também. Pergunta mais difícil de todas que eu fiz para o senhor. Palmeiras vai ganhar do Flamengo amanhã ou não? Eu acho difícil. O Pedro sabe que eu sou um palmeirense maluco. Eu faço figa o jogo inteiro, termino o jogo, minha mão está doendo. Mas eu acho amanhã muito difícil. O empate seria uma grande vitória. Doutor Mussolini, meu marido, que é Flamengo, tá se achando, viu, doutor Mussolini? Tá se achando. Mas calma que tem... Calma que tudo pode acontecer em 90 minutos, né? Não, e fica só no cheirinho, né? Então a gente já sabe disso. Doutor Mussolini, foi um prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Bom fim de semana, até a próxima. Pedro, você sabe que precisou, não tem que se preocupar, é só ligar que o Sindusfarma está sempre à disposição de atender a Bandeirantes, atender a população brasileira. Obrigado. Um abraço, doutor. Um abraço.